Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos continuar nossa aula de escalonamento de tarefas, onde eu vou falar um pouco sobre os escalonadores complementares aos escalonadores de prioridade, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre como que são implementados esses escalonadores em sistemas operacionais de tempo real. E daí vocês vão notar que eles são, inclusive, mais simples que os escalonadores utilizados em sistemas de alto nível, como Windows e Linux. Então vamos lá. Bom, então como eu tinha mostrado para vocês na aula passada, né, então se eu tiver um sistema combinado de preemptivo por prioridades com outro tipo de algoritmo de escalonamento, eu vou ter várias filas de prontos, né? E isso vai aparecer quando eu mostrar um pouco para vocês o escalonador do sistema FreeRTOS, né? Mas quem são esses escalonadores complementares? O primeiro deles e mais simples é o FIFO, né? Qual que é o mérito do FIFO? Então, tão logo as tarefas de uma certa prioridade estão prontas para executar, elas são inseridas no final de uma fila daquela prioridade, né? Então, a tarefa que está no início da fila é sempre a próxima a executar. Então, imagine que várias tarefas de mesma prioridade querem executar, mas tem uma mais prioritária em execução no momento, então elas vão sendo enfileiradas e quem entrou primeiro vai ser a primeira a executar. Qual que é o mérito disso? É que a execução dessas tarefas elas vão ocorrer na ordem em que foi solicitado, né? Então essa é algo interessante do FIFO, elas vão seguir a ordem temporal, né? Então elas vão ficar esperando o processador e na medida que o processador for dado aquela prioridade, elas vão sendo despachadas na ordem em que elas chegaram, né? Então, o outro pormenor desse escalonador é que uma tarefa é executada até que ela libere explicitamente o processador, ela desista do processador, né? Realize uma chamada do sistema que vai desistir do processador, ou termine sua execução, ela finalize, né? Então, um escalonador FIFO, ele lembra muito, ou ele é praticamente um sistema cooperativo. Então, se eu usar FIFO como segundo escalonador, eu vou ter um sistema cooperativo dentro de um sistema preemptivo, né? Então, as tarefas de mesma prioridade cooperam, né, se eu usar uma FIFO. Eu posso utilizar uma métrica interessante para ver o desempenho do FIFO, se chama o tempo médio de espera, né? Então, o tempo médio de espera eu posso calcular somando o tempo em que cada uma das tarefas que estavam na fila começou a ser executada. E daí eu divido isso pelo número de tarefas que estavam na fila. Então, considerando que essas 4 tarefas estivessem numa fila de uma dada prioridade, e elas têm esses tempos de computação, a primeira tarefa espera 0 milissegundos ou 0 ticks, né, porque ela é a primeira a ser executada. A segunda espera quanto tempo? O tempo de execução da primeira, que é 12. Já a terceira, ela esperou quanto? O tempo da primeira e da segunda, que é 20. E a última tarefa esperou o tempo de 12 mais 8 mais 15, que são as 3 tarefas que foram executadas antes dela. E dividindo isso por 4, eu vou ter um tempo médio de espera dessas tarefas de 16,75 milissegundos. Agora, se eu mudar um pouco a ordem com que eu executo essas tarefas, e não executar na ordem em que elas chegaram, né, eu vou trocar um pouco a ordem, e vocês vão notar que se eu executar primeiro a tarefa que leva 5 milissegundos, e depois aqui 5 mais 17 deu 12, depois a A, né? Então eu executei D, depois a A, depois B e depois C, vocês vão ver que o tempo médio da espera cai, né? Então isso aí tem uma lógica, né? E essa lógica deu origem a um algoritmo conhecido como o Shortest Job First, né? O trabalho mais curto primeiro. Então, se eu organizar a fila dessa forma, né, então o menor tempo de computação primeiro, eu vou ter o menor tempo de espera médio dessas tarefas, né? E é por isso que esse escalador
tem algumas aplicações, né, em sistemas de tempo real. Quando eu estou utilizando uma fila, mas daí eu deixo de usar uma FIFO, porque eu não vou usar mais a ordem de chegada das tarefas, tá? Então, a maior dificuldade de se utilizar o SJF é determinar o tempo de execução de cada tarefa, porque o tempo de execução também é variável e ele não está considerando o pior caso. Ele deveria considerar o tempo de execução daquela tarefa naquele dado momento, não o pior caso, como a gente já usou em outros escaladores, né? Então, dependendo das condições, a tarefa pode executar por mais tempo ou menos tempo. Então, uma técnica que eu posso utilizar para minimizar esse problema é fazer uma previsão do futuro com base no passado, né? Então, eu considero alguns ciclos passados, qual que foi o tempo de execução dessa tarefa, e faço uma média, e essa média exponencial eu vou utilizar a resposta dessa média para organizar a fila, né? Então, é bem simples de entender essa média exponencial. Então, imagine esse alfa aqui como um fator de ponderador, né? De quanto mais passados foram os tempos de execução da tarefa, menos eles valem, né? Então, é para isso que serve alfa, né? Então, eu tenho uma previsão inicial de tempo de computação dessa tarefa e eu vou computando, então, o valor previsto para a próxima vez que a tarefa for executar pelos valores anteriores de execução, ponderados por esse alfa aqui. Então, notem que é uma equação que tem valor elevado a n mais 1, elevado a j, né? Tem multiplicação, subtração, soma. Não é uma equação tão simples. Então, vale a pena eu gastar tempo de processamento para fazer essas médias, para organizar as filas? Dependendo do caso, não, e é por isso que o SJF não é tão utilizado em sistema de tempo real, né? Então, se for utilizar uma fila, geralmente se utiliza FIFO, né? Mas é bom vocês terem noção de que se eu organizasse pelo tempo de computação, eu vou ter o menor tempo de espera pelas tarefas que estão esperando para ter o processador numa dada prioridade. Então, qual é o escalador que mais se utiliza combinado com o escalador por prioridades? É o Round Robin, né? Então, ele provê para cada uma das tarefas uma fatia de tempo de execução do processador, né? E essa fatia é conhecida por time slice ou por quantum, né? Então, eu preciso determinar, né, escolher um quantum para ser utilizado, e esse é um sério problema quando eu vou utilizar esse algoritmo, né? Então, se eu deixo um quantum muito pequeno, eu tenho muito overhead, e se o quantum é muito grande, eu vou ter um problema de que uma tarefa pode ter muito tempo para o processador e as outras esperarem muito tempo, né? Então, determinar esse quantum da forma correta é o principal problema associado a utilizar o round robin, né? Então, basicamente, o que vai acontecer? Na medida que as tarefas chegarem, elas são incluídas numa lista e elas executam por um tempo determinado, que se chama time slice. Quando acaba o tempo delas, então elas são preemptadas e eu executo uma outra tarefa, né? E assim por diante. Então, elas são executadas sequencialmente por um determinado tempo. E com isso eu distribuo, de certa forma, equalitário o processador. Mas e se a tarefa não usar todo o time slice dela? Não tem problema, vai entrar a próxima, mas ela tem direito até um time slice, mas ela não precisa usar todo o time slice, né? Então, antes de falar o que está nesse slide, eu preciso determinar o time slice. Mas como ele é um critério temporal, se eu tiver um time slice menor do que o tick do sistema, eu vou ter que ter um outro timer para gerenciar isso aí, né? Então, como é que geralmente os sistemas fazem para simplificar o problema? O time slice é um tick do sistema. Se o tick é 1 milissegundo, cada tarefa teria até 1 milissegundo. Mas 1 milissegundo pode ser muito tempo, pessoal, para dividir entre as tarefas, né?
Então, nem sempre é a melhor abordagem. Tá? Mas o que mais se faz é utilizar o time slice como sendo o TIC, porque isso simplifica o sistema. Tá? E por causa disso, somente utilizar round robin não satisfaz critério de tempo real em alguns sistemas. Né? Então, por isso, eu combino o round robin com um escalador preemptivo por prioridades. Tá? E com isso, o que vai acontecer? Se eu tiver uma dada prioridade aqui, mesmo que baixa como a mais prioritária num dado momento, as tarefas que estão nessa prioridade elas vão sendo escalonadas pelo round robin. Mas se uma prioridade mais alta ficar pronta, toda essa fila de round robin é interrompida e eu passo a executar a tarefa de maior prioridade. Então, naquele desenho que a gente tinha várias filas para cada prioridade, o que manda é a prioridade. Agora, dentro de uma dada prioridade, eu distribuo as tarefas de mesma prioridade por tempo, pelo time slice. Né? Então, essa é a combinação do round robin com o time slice, e o FreeRTOS é um exemplo desse sistema operacional que faz isso. E ele utiliza o time slice do tamanho de um tick. Bom, esses são algoritmos com garantia em tempo de projeto. Então, eu posso projetar sistemas e fazer em tempo de projeto um teste. Então, eu poderia utilizar em sistemas de tempo real garantia em tempo de execução. Então, vamos tentar entender se garantia em tempo de execução é interessante para o sistema de tempo real. Então, quando que eu uso garantia em tempo de execução? Quando o pior caso não pode ser antecipado. Quando que eu não posso antecipar o pior caso? Quando eu tenho tarefas aperiódicas e não esporádicas. Então, eu não tenho aquele mínimo tempo de ativação, ou o mínimo tempo de ativação ele é menor que o tempo de computação da tarefa. Então, nesse caso, eu posso ter um pior caso acima de 100% do processador. Né? Então, eu não consigo prever os recursos de processamento para todas as situações de carga, então eu não consigo antecipar que todas as tarefas em qualquer tipo de situação conseguem cumprir os prazos. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar um teste para verificar a escalonabilidade em tempo de execução, né? Sempre que entrar uma nova tarefa. Então, é isso que eu já posso fazer. Então, esses testes são chamados de testes de aceitação e eles estão baseados em análise com hipóteses de pior caso, né? Para algum tipo de parâmetro temporal. Né? Se o teste indica que o conjunto não é escalonável com essa nova tarefa, a nova tarefa que chegou é descartada. Então, esse mecanismo vai garantir que as tarefas que já estão na lista de prontos, aquele conjunto é escalonável, mas o que é o grande problema disso? Que talvez uma ou outra tarefa não vai conseguir executar, né? E ela vai perder o prazo e isso não é bom para o sistema de tempo real. Né? Então, eu deveria utilizar a garantia em tempo de execução para sistemas de tempo real? Sempre que possível, não. Eu tenho também a abordagem do melhor esforço. Né? Então, nesse caso, todas as tarefas críticas e não críticas, elas devem ser escalonáveis quando são considerados seus tempos médios de execução e as suas taxas médias de ativação. Então, para esse tipo de escalonamento, eu considero a média. Então, por que eu tenho média? Porque o tempo de execução das tarefas pode ser maior ou menor, dependendo das condições do código que executa lá dentro, e a taxa de ativação pode variar, né? Como eu já falei, a gente tem, por exemplo, nas tarefas esporádicas, o pior caso. Então, na abordagem de melhor esforço, eu considero a média do tempo de computação e a média da taxa de ativação. Então, não o pior caso. Né? Uma consequência dessa abordagem é que, possivelmente, nem todas as metas temporais das tarefas não críticas serão cumpridas, se eu tiver um tipo de sobrecarga. Né? Então, num dado momento, eu tenho uma rajada de eventos, isso sobrecarrega o meu sistema e daí algumas tarefas perdem prazo. Né?
Então, sempre que eu tenho uma abordagem de melhor esforço e tenho escalonamento por garantia em tempo de execução, eu posso ter, num dado momento, tarefas não cumprindo prazos e isso não é bom. Então, o ideal, pessoal, é que quando eu utilizo um sistema de tempo real, eu sempre utilize ele com um escalonador com garantia em tempo de projeto. Tá? Não só o escalonador, mas também o projeto tem que respeitar os testes de escalonabilidade. Bom, então vocês vão notar que escalonador é um negócio que executa toda hora no sistema. Então eu sempre disse para vocês, o ideal é que todas as tarefas conseguissem executar em bem menos que o tempo de um tique. Ou pelo menos alguns testes dela, né? Então eu executo muitas vezes por segundo um escalonador. Então o desempenho no sistema operacional ele também está um pouco atrelado ao escalonador, né? Então o projeto do escalonador deve considerar também a aplicação fim do sistema. Por exemplo, se eu quisesse que o meu sistema Windows nunca travasse a tela, eu poderia fazer uma estratégia de escalonamento que permitisse isso. Mas vocês devem perceber que se eu fizesse isso, pode ser que eu perderia algum evento de rajada de comunicação. E perder dados de comunicação é pior do que congelar a tela. Então, quando eu não tenho um SSD, eu tenho um HD muito lento, eu boto para copiar algumas coisas, talvez a tela comece a travar. Né? Por quê? Porque geralmente I/O tem maior prioridade. Né? Então, eu tenho que pensar bem o escalonador, né? Para o tipo de problema. E o escalonador preemptivo por prioridades associado ao round robin é um dos que funciona melhor para sistemas de tempo real. Mas eu tenho que implementar esse escalonador. Como é que eu implemento isso em código? Né? Então, o desempenho do escalonador ele está associado a como que eu implemento, né? Como que eu escrevo esse código, porque daí eu vou definir o quão rápido eu consigo escolher a próxima tarefa. Tá? Mas além disso, eu também tenho que pensar na manutenção das filas de pronto, porque algo que eu faço muito é ficar incluindo e excluindo tarefas da lista de pronto. Então toda vez que eu chamo um delay numa tarefa, ela sai de uma lista de pronto e entra numa lista de tempo. Então ela sai de uma lista e entra em outra. Então, incluir e excluir das listas também é algo que impacta no desempenho do sistema. Principalmente, pessoal, porque essas operações são geralmente executadas dentro de sessão crítica com interrupções bloqueadas. Por quê? Porque uma fila de pronto é uma variável global do sistema. E uma interrupção pode mexer na fila de pronto, pode tirar uma tarefa da fila de pronto. Então imagine bem na hora que eu estou mexendo na fila de pronto, dá uma interrupção que mexe também na fila de pronto. Então isso deixa a fila de pronto inconsistente. Por isso eu deixo ela dentro de uma região crítica. Né? Então essas operações de incluir em fila de pronto, excluir de fila de pronto e determinar qual que é a próxima tarefa, geralmente estão dentro de exceções críticas e tem que ser muito rápidas. Porque senão eu aumento inclusive a latência das interrupções, porque exceção crítica bloqueia a interrupção. Né? Então eu vou mostrar para vocês agora como é que alguns sistemas operacionais resolvem esse problema. E eu vou começar com um sistema operacional bem antigo, que é o microCOS, mas que por ele ser antigo, ele foi desenvolvido na época não por um cientista da computação, mas por um engenheiro eletricista. E por isso ele tem uma lógica binária. E ele não trabalha tanto com filas, mas trabalha muito mais com lógica binária. Né? Então, como que funciona esse escalonador? Eles limitaram em 64 prioridades, de 0 a 63. Ah, mas só isso? Pessoal, dificilmente vocês vão ter mais do que 20, 30 tarefas de um sistema de tempo real. Então, 63 prioridades é mais do que o suficiente. Eles distribuem essas prioridades em linhas e colunas. Então, um valor de 0 a 63, ele ocupa 6 bits. Eu consigo representar 0 a 63 com 6 bits. 3 desses bits são colunas, 3 desses bits são linhas. Além disso,
eles utilizam uma tabela de prioridades, que nada mais é do que um vetor de 8 bytes, em que cada bit de 1 byte significa uma prioridade. Então, se eu tenho 8 vezes 8, eu tenho 64 prioridades dentro dessa tabela aqui. Mas isso aqui é um vetor de 8 bytes. E além desse vetor de 8 bytes, eu tenho uma variável chamada de grupo de prioridade, em que cada bit dessa variável, que é um byte, representa uma linha dessa tabela. Certo? Então, esse é o princípio do escalador do microCOS. Como é que eu incluo uma tarefa na lista de prontos? Digamos que eu tenho o valor da prioridade dessa tarefa. E cada tarefa só pode ter uma prioridade. Então, eu desloco 3 bits o valor da prioridade à direita e eu fico só com o valor de linha quando eu faço isso. E esse valor de linha eu utilizo numa máscara de bit, que é um vetor também, de 0 a 7, que é o que eu represento com 3 bits. E esse valor de 0 a 7 aqui escolhe a posição binária aqui, um valor que tem um bit 1 deslocado dentro dessa máscara, desse vetor. Isso aí eu faço uma OU com a variável grupo de prioridades. Esse é o primeiro passo de incluir uma tarefa na lista de prontos. Então eu faço um shift de 3 bits à direita, com isso eu descubro uma linha, a linha escolhe um desses valores, e esse valor aqui é realizado uma OU dele com a variável grupo de prioridades, e isso vai setar um bit. Se esse bit já era 1, ele fica 1, se ele era 0, ele passa a ser 1. É uma operação OU. Lógica, né? Continuando. Agora eu faço um AND com o valor da prioridade, e com isso eu apago as linhas e fico só com as colunas. Eu faço um AND com o valor 7. Ao fazer isso, eu pego esse valor e de novo uso esse valor dentro dessa máscara de bits, que é um vetor aqui. E escolho uma dessas posições. Uma dessas posições do vetor que tem esse valor que só tem um bit setado 1, ela faz uma OU com aquela tabela de prioridades que era um vetor de 8 bytes. Mas faz um OU com qual linha da tabela? A linha dada pela prioridade deslocada de 3, que é esse valor aqui. Então, a prioridade determina a linha da tabela e a coluna determina qual desses valores aqui eu vou setar numa dada linha. Por isso que é coluna. Agora eu vou setar uma das colunas dentro dessa tabela. E com isso, eu incluí uma tarefa na lista de prontos. Então, é fazer uma OU com a variável grupo de prioridades e fazer uma OU com uma das linhas da tabela de prioridades. Isso em C é basicamente isso aqui, pessoal. Então, qual é o primeiro mérito dessa técnica? Ela é determinística. Leva sempre o mesmo tempo para incluir uma tarefa na lista de prontos. Eu faço o OU com o grupo de prioridades e depois eu faço uma OU com a tabela. Excluir da lista de prontos dá para dizer que é quase determinístico, mas é rápido também. Por que eu tenho que ter o if? Porque quando eu vou excluir uma tarefa de uma dada linha daquela tabela, se aquela linha zera, eu também tenho que zerar o bit daquela linha na variável de grupo. Então, por isso que tem esse if. Então, não é 100% determinístico, porque se eu entrar no if eu vou levar mais tempo do que se eu não entrar. Mas eu tenho o pior caso, e o pior caso são 2 operações. Essa operação são 3, na verdade. Essa operação, o teste e essa operação. Então, é um escalador que inclui e exclui da lista de prontos muito rápido. Então, vamos dar um exemplo de como que isso funciona. Imaginem que essa tabela, ou essa estrutura de escalador, só tem uma tarefa pronta num dado momento, que é a idle task, a tarefa ociosa, porque sempre a tarefa ociosa está pronta. Ela nunca deixa de executar. E eu quero incluir uma outra tarefa de prioridade 37. Então, primeiro, notem que a prioridade 37 com shift 3 dá o valor 4. E 37, o E com 7, dá 5.
Então, guardem essas duas informações. Então, após incluir na lista de prontos, o que vai acontecer é que esse bit aqui vai setar e esse bit aqui vai setar. Então, como que isso vai acontecer? Eu já volto aqui. Deixa eu ver aqui, eu estou mostrando como que eu descubro a prioridade. Deixa eu ver se eu tenho um slide demonstrando. Não, não tem. Então, como que acontece a inclusão aqui? Então, primeiro eu vou fazer o shift do 37 com 3, que dá 4. Isso vai fazer aqui, vai setar o quarto bit aqui, 0, 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui vai virar 1. E 37 e 7 dá 5. O que significa aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai setar esse bit. Tá? Então, notem que eu setei primeiro o quarto bit aqui no grupo de prioridades. Também usei esse 4 para descobrir qual a linha da tabela eu quero mexer. E usei o 5 para definir a coluna. Então, setar esses dois bits aqui nessas duas variáveis significa incluir uma tarefa na lista de prontos. Bom, então eu tenho essas duas, a tabela e o grupo, e isso aí vai ser povoado de uns e zeros, e eu vou precisar usar alguma estratégia para descobrir a partir dessa tabela, desse grupo, qual que é a tarefa mais prioritária pronta. Né? Que esse é o grande problema. Então, para determinar a tarefa de maior prioridade, eu utilizo uma tabela com 256 posições. Essa tabela é gravada já na Flash ou na RAM, depois copiada para RAM. Né? E por que eu tenho 256 posições? Porque eu faço duas análises byte a byte e um byte tem 256 possibilidades. Então, dependendo de cada bit dentro daquele byte, eu vou ter uma resposta naquela tabela, dependendo da configuração de bits do byte. Então, eu tenho 256 possibilidades, então eu tenho 256 posições na tabela. Né? Então, vamos ver como é que essa tabela é usada. O grupo de prioridade, naquele caso, ele vale 144. Por que ele vale 144? Porque eu tenho dois bits 1 setados. Ó, vou voltar aqui, ó. Tá vendo? Ó? 1 e 1, que é o 1 relativo a essa linha onde está idle, e o 1 relativo a essa linha onde está essa tarefa de prioridade 37. Então, esse valor aqui dá 144, porque é a soma de 128 mais 16. Tá? Então, isso dá 144. Então, o que o escalonador faz? Ele vai lá na posição 144 na tabela, e isso é o valor 4. Então, y aqui nesse vale 4. Tá? Segundo passo, o valor do grupo de prioridade, o valor da quarta linha é 32. Voltando aqui, ó. A quarta linha tem esse valor aqui, ó, 128, 64, 32. Então, essa linha aqui vale 32 o valor dela. Tá? Então, a posição 32 da tabela tem o valor 5. Então, eu copio esse 5 aqui para esse x. E copio o 4 lá do y para 4. Se eu fizer essa operação aqui, ó, y deslocado de 3 mais x, que é basicamente 4 vezes 2 elevado na terceira mais 5, vai dar 37. Então, é assim que o escalonador descobre, dentro de uma dada configuração de bits dessa tabela e desse grupo, qual que é a tarefa mais prioritária. Notem que nesse sistema a tarefa mais prioritária é a prioridade 0. Tá? Então, vocês vão notar isso aí. Então, quantas linhas de código tem o escalonador? 3 linhas de código. Né? Ele usa primeiro esse mapa aqui com a variável de grupo. Então, é só acesso a um vetor com um índice. Depois, ele usa o mapa de novo, né, a partir da tabela de prioridades com esse índice y. Né? Então, a tabela de prioridades é aquela que vai de 0 até 7, né, que são 8 bytes. E com isso ele descobre um valor que usa de índice de novo nesse mapa de prioridades. Então, são dois acessos a esse vetor com 256 posições. E os dois valores que eu encontro, a partir dessa operação, eu descubro a prioridade ou
a tarefa de maior prioridade do sistema. Né? Então, esse escalador, pessoal, é extremamente rápido, porque as inclusões e exclusões das listas de prontos são operações binárias, e descobrir a tarefa mais prioritária são dois acessos a um vetor e uma operação de shift e soma. Né? E, além disso, isso é determinístico. Sempre vai levar o mesmo tempo. E isso é desejável num sistema de tempo real. Né? Então, quando eu e o professor Barrichello, lá da UFSM, estávamos projetando o nosso sistema, a gente achou muito interessante essa forma de escalonamento. Percebeu que hoje em dia, cada vez mais, a gente utiliza processadores de 32 bits e que dificilmente a gente utiliza mais que 32 prioridades num sistema de tempo real. Então eu poderia fazer um sistema parecido, mais simples, inclusive, em que, ao invés de ter um vetor e um grupo, eu tenho uma variável de 32 bits, que é o tamanho do registrador do processador, né, que é a unidade base do processador, e cada bit desse valor representaria uma prioridade. Né? Então, o bit setado, prioridade alocada, bit 0 significa que a tarefa daquela prioridade não está pronta. Incluir na lista de prontos e excluir passa a ser uma linha de código. Né? Porque daí eu tenho uma máscara não de 8 posições, a máscara passa a ter 32 posições, cada uma com um bit 1 setado. E basicamente incluir na lista de prontos é fazer uma ou dessa máscara pela prioridade com uma variável readList, a variável pronta, né? Que é um valor de 32 bits. E excluir esse bit significa excluir essa prioridade significa apagar o bit. Então é setar um bit e apagar um bit. Então o escalador fica mais rápido ainda. Então, incluir na lista de prontos e excluir na lista de prontos é determinístico e é rápido, que é o que eu quero num escalador. Mas incluir e excluir era rápido. Agora, decidir qual que era a tarefa mais prioritária pronta não era tão rápido. Por quê? Porque a gente não tinha mais aquele esquema de tabela. E se eu tivesse uma tabela de 32 bits, 32 bits tem 4 bilhões de possibilidades. Então, eu não poderia ter uma uma tabela de 4 GB para determinar, a partir daquele valor de 32 bits, qual que era a tarefa mais prioritária. Então, como é que a gente implementou isso? A gente implementou isso por aproximações excessivas. E daí, em 5 operações de teste, a gente descobria a tarefa mais prioritária. Então, a gente incluía e excluía mais rápido as tarefas na lista de pronto, mas descobrir qual que era a mais prioritária era mais lento. Né? Isso não nos agradava. Até que discutindo e olhando instruções possíveis do processador, eu me lembro que o professor Barrichello falou, dá uma olhada nessa instrução aqui do ColdFire na época. A gente nem usava ARM na época, pessoal. A ARM estava recém começando. O processador ColdFire tinha uma instrução que chamava Find First One. Né? Então, o que essa instrução faz? Ela te devolve a posição onde está o primeiro 1. E essa posição onde está o primeiro 1 no nosso sistema era aonde estava a tarefa mais prioritária. Então, nós começamos a perceber que existia uma forma do nosso escalador ser extremamente rápido. Né? Extremamente rápido, porque a gente conseguia decidir a partir de um valor de 32 bits em um ciclo de clock aonde que estava a primeira posição do primeiro 1, e isso era a tarefa mais prioritária. Com o passar do tempo, nós vimos que o ARM também tinha uma instrução semelhante, só nos M3, M4 e M7, que está faltando aqui, que é o CLZ, né, que faz coisa semelhante. Então eu vou explicar um pouquinho cada uma dessas estratégias, começando pelo ARM. O que é a instrução CLZ? A instrução se chama, não é counter, clear leading zeros, é alguma coisa assim. Então ela vai dizer quantos zeros tem antes do primeiro 1, que é praticamente dizer onde é que está o primeiro 1. Né?
Então notem que eles foram espertos. Por quê? Porque a instrução FF1 e a instrução CLZ, elas são patenteadas e só a ARM pode usar a CLZ e só a Codefire pode usar o FF1. Então, como o FF1 já estava patenteado, a ARM criou uma ideia um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa no final das contas, e patenteou também essa instrução. Então, o que isso aí vai fazer? Ó? Imagine que eu tenho uma variável de 32 bits e essa instrução me devolve. Ó, o que está dizendo aqui? Ó? Conta o número de leading zeros, que são os zeros nas posições mais significativas, em um valor num dado registrador e retorna o resultado em outro registrador, né? podendo ser inclusive o mesmo registrador. O resultado é 32 se nenhum bit tiver 1. Ele vai contando 0, 0, 0, 0, chega lá no final, não tem nenhum 1, então tem 32 zeros. Né? E o resultado ele vai ser 0 se o primeiro bit tiver setado, se o bit 31 tiver setado. Então, se não tem nenhum 0 antes do primeiro bit, o resultado é 0. Só que isso, pessoal, dá o resultado inverso do que nós queríamos. Eu queria que se o bit mais significativo tivesse setado, eu retornasse 31. E se o bit menos significativo tivesse setado, eu queria que retornasse 0. Exatamente o inverso do que a instrução faz. Então, a gente usou para complementar isso aqui, esse escalador, uma instrução de subtração. Né? Então, notem que o RSB é uma instrução que subtrai o valor em Rn do valor do operando, que no caso aqui é 1F, que é 31. Então, quando eu tenho o caso de retornar 0, por exemplo, porque está o primeiro bit setado, 31 menos 0 retorna 31, que é o que eu quero. Né? Então, com duas instruções de assembly, eu consigo descobrir qual que é a tarefa mais prioritária, 2 ciclos de clock. Então, é impossível fazer um escalador mais rápido que isso. Notem que eu estou usando aqui aquela mesma estrutura de mistura de assembly com C que a gente já mostrou em outros casos ali do compilador GCC. Né? Mas qual que é a diferença para o FF1 do Codefire? É exatamente a mesma coisa, pessoal. Então ele dá um exemplo aqui. Ó. Se eu tiver o bit mais significativo setado, ele retorna 0. Se eu tiver tudo 0 na variável, ele retorna 32, que é 20 hexa. Né? Então, a instrução retorna exatamente a mesma coisa, só que eles só mudaram o nome. Né? É a posição do primeiro 1 ou quantos zeros tem antes do primeiro 1. Né? O resultado é a mesma coisa. Então por que esse escalador eu simplesmente não usei uma subtração aqui? E aí que entra, daí ficaria duas instruções, né? Que nem eu usei no ARM. É aí que entra o conjunto de instruções. Né? Então notem que a subtração do Codefire ela faz o seguinte, ó. Ela subtrai o registrador do imediato e bota a resposta no registrador. Né? Então é isso que ela faz. E a do ARM, o que ela faz? Ó? Ela subtrai o valor do registrador do operando. Então eu consigo subtrair 31 do que está no registrador, no ARM. No Codefire, a subtração é inversa. É o que está no registrador menos 31, e não é isso que eu quero. Então, como é que a gente resolveu isso? A gente negou o valor do registrador. Então, se a resposta dá 31, a gente transforma em menos 31. Se a resposta dá 10, a gente transforma em menos 10. E daí a gente soma esse valor negado com 31. Então, se o valor é 0, 0 negado é 0. Então, 31 mais 0, 0. Né? Agora, se o valor deu 10, 31 menos 10 vai dar 21, que é uma dada prioridade, ou prioridade da tarefa da maior prioridade naquele valor de 32 bits. Né? Então, no Codefire acabou que esse escalador ficou com 3 ciclos de clock, 3 instruções,
e não 2, devido ao conjunto de instruções dele não me permitir fazer a mesma coisa que eu fiz no ARM. Mas a instrução FF1 e série Z são a mesma coisa. Então a gente conseguiu um dos escalonadores mais rápidos que existe, porque ele usa instruções de assembly otimizadas. Bom, mas qual que era o sistema operacional mais utilizado na época e ainda é hoje? É o FreeRTOS. Como é que funciona o escalonador do FreeRTOS? Então, diferente do nosso sistema, o BRTOS, o FreeRTOS ele combina prioridade com round robin. Então, ele tem uma lista de pronto para cada prioridade. Então, se eu tiver 64 prioridades, ele tem 64 posições ou 64 listas de prontos. Se eu tiver 32, vai ter 32 listas de prontos. Então, depende da máxima prioridade que eu tenho no sistema. E essas listas, pessoal, em vez de ser operações binárias, elas são listas encadeadas. Então, considerando que essa aqui é a prioridade 0, a prioridade 0 geralmente ela aponta para a tarefa ociosa, que é a menor prioridade do sistema, e pode apontar para outras tarefas que também têm prioridade 0. Eu posso ter essa lista vazia para a prioridade 1 num dado momento, assim como para a prioridade 2 eu posso ter essa lista apontando para uma tarefa A, e a lista encadeada ela aponta depois para a tarefa B, e a tarefa B aponta para null, então não tem outra tarefa. Então, cada uma das prioridades tem uma lista encadeada. Então, qual que é a primeira operação desse escalonador? Ele decide qual que é a tarefa mais prioritária para alguma técnica. Qual que é a prioridade pronta mais prioritária. E daí ele vem depois nessa lista aqui e vai despachando essas tarefas pela ordem de chegada e usando o round robin. Então ele dá até 1 milissegundo para cada tarefa. É assim que funciona o escalonador do FreeRTOS, que basicamente é aquela figurinha do escalonador combinado já que a gente já utilizou. Então, como que funciona adicionar uma tarefa na lista de prontos? Então, basicamente aqui, ele tem uma macro onde você passa o TCB. Pelo TCB, ele descobre a prioridade da tarefa. E pela prioridade da tarefa, ele vai em outra macro e essa macro faz o seguinte, pessoal. A prioridade que está sendo incluída, ou a prioridade dessa tarefa, é maior que a maior prioridade atual? Se sim, ela passa a ser a maior prioridade do sistema. Então ele guarda, quando inclui a tarefa, qual que é a prioridade maior do sistema, naquele momento, com a inclusão daquela tarefa. Pode ser que a prioridade maior do sistema pronta, se mantenha, pode ser que ela se altere quando eu incluo uma tarefa. E após isso, ele insere na red list daquela prioridade esse TCB. Então, ele faz essa operação aqui de descobrir se ela vai virar a tarefa mais prioritária, o que é um escalonador bem interessante, porque ela já praticamente escalonou aqui, e daí inclui nessa lista de tarefas. Então, essa é a inclusão na lista. Como é que funciona o escalonador? Então, ele tem uma macro aqui, que ele procura se a lista está vazia de quem? Da prioridade topo. Então, porque ele já está escalonado, ele já sabe qual que é a tarefa mais prioritária. Se ele já sabe qual que é a tarefa mais prioritária, por causa daquele if lá da inclusão, aqui, quando eu incluo uma tarefa da lista de prontos, eu já estou determinando qual que é a maior prioridade, o que é bem inteligente. Então, ele vai verificar se aquela lista lá da prioridade top está vazia, e se ela não está vazia, eu pego a primeira tarefa daquela prioridade. Mas notem, pessoal, que tem um while aqui. Por que tem esse laço? Porque quando eu incluo uma tarefa mais prioritária, eu faço um teste bem simples. Essa tarefa mais prioritária, que é a maior prioridade atual, sim, então ela passa a ser a maior prioridade. Super rápido, super simples.
Quando essa tarefa deixa de ficar pronta e ela vai sair da lista de prontos, eu não tenho como descobrir qual que era a segunda mais prioritária, porque eu não guardei uma lista, eu só guardei qual que é a mais prioritária. Então, quando essa tarefa mais prioritária sai da lista de prontos, porque ela chamou um delay ou um timeout ou alguma coisa assim, pode ser que eu não tenha mais tarefas prontas naquela prioridade. Então, o que ele faz? A lista está vazia. Se a lista está vazia, eu subtraio a variável topo de prioridade. Então, imagine que o topo de prioridade era 20, ele vai para 19. E daí eu procuro na lista 19 de novo, se essa lista está vazia. E daí eu procuro, se ela está vazia, eu procuro na 18. E para que serve esse acerte aqui, pessoal? Porque esse valor aqui nunca pode chegar a zero, porque eu não posso subtrair zero e ficar com índice menos 1 no vetor. Né? Então, por isso que serve esse acerte. Se isso acontecer, é um erro no sistema, ele trava ali. Então, imaginem o caso em que eu tenha uma tarefa de prioridade 31 e uma tarefa de prioridade 1 no sistema, num dado momento. E a de 31 sai. Então, o que esse laço vai fazer? Ele vai subtrair 31 vezes aquela variável topo até achar uma prioridade em que a lista não está vazia. Né? O que isso nos traz? Não determinismo. Né? Porque dependendo de quantas dessas listas de prioridades estão prontas ou não, o escalonador vai levar mais ou menos tempo para decidir qual que é a mais prioritária. E isso não é desejável num sistema operacional e, portanto, o escalonador do FreeRTOS não era muito bom. Né? Mais ou menos na época que nós fizemos o escalonador do BRTOS, e isso a gente não sabe determinar se eles fizeram antes ou depois da gente, né? Mas é o único escalonador que a gente conhece que também usa a estratégia da instrução CLZ. O FreeRTOS, no seu porte para ARM, passou a usar a estratégia dos 32 bits que nós utilizamos no BRTOS. Então, de fato, a gente não sabe determinar quem pensou nisso primeiro, né? Mas é uma solução bem interessante. Então, notem aqui, ó, que vem do port isso, ó, é um macro do port, get highest priority. Né? Então, como que ele faz isso? Ó? Ele subtrai 31 do port counting leading zeros, que é uma instrução de assembly de uma tal de ready priorities, que é a inclusão, que é a variável que tem os bits lá. Se a prioridade está pronta, o bit é 1, se a prioridade não está pronta, o bit é 0. E olhem a inclusão aqui na lista de prontos, ó, pessoal. O mesmo ou de 1 deslocado da prioridade, a gente usou só um mapa em vez de fazer o shift, que é mais rápido. E o mesmo end com o til aqui para barrar, né, a solução para excluir da lista de prontos. Né? Então notem que a partir daqui, o escalonador do FreeRTOS passou a ter o mesmo desempenho do escalonador do BRTOS, do nosso sistema, porque ele passou a utilizar a estratégia de usar a instrução especial CLZ para determinar qual que é a tarefa mais prioritária. Né? Então, notem, essa aqui é a macro, ó, select, selecionar a tarefa com maior prioridade. Então, o que ele faz? Ó? Ele pega a maior prioridade a partir dessa macro aqui, que usa o counting de zeros, e a partir de pegar a maior prioridade, ele pega, né, a próxima entrada de uma lista de tarefas dada pelo escopo de prioridade. Ele usou o escopo de prioridade aqui ele recebe, ó, tá vendo? Ele recebe o valor, então recebe um valor de 0 a 31 aqui, e daí vai na lista de prioridades aqui, que é aquele uma lista para cada prioridade, então ela vai na posição do vetor da lista, né, pela prioridade, e descobre qual que é a tarefa mais prioritária. Então notem que a partir daqui, o FreeRTOS começou a utilizar aquela estratégia de usar uma variável de 32 bits para definir 32 prioridades. Então, qual que é a limitação disso? Na configuração do FreeRTOS,
existe um teste que diz, ó, se eu estou usando de 0 a 31, de 1 a 32 prioridades, eu vou usar esse otimizador aqui para a ARM. Se eu quiser usar 33 prioridades, ele não pode mais usar esse otimizador, né? Então, sempre que a gente usar o FreeRTOS, a gente tem que testar nas configurações ou conferir nas configurações para não permitir que existam mais de 32 prioridades permitidas no sistema, até porque ele permite várias tarefas de mesma prioridade, né? Então isso não vai limitar a 32 tarefas. Eu posso ter 200 tarefas no FreeRTOS, só que daí eu vou ter que distribuir prioridades iguais para algumas delas, né? E nesse caso ele vai usar esse otimizador. Isso aqui é um macro, né, para uma instrução de assembly, e com isso eu vou ter o escalonador mais rápido possível para um ARM, né? Então, novamente, pessoal, o que eu quero num sistema operacional é incluir rápido na lista de pronto, excluir rápido da lista de prontos e também decidir rápido qual que é a tarefa mais prioritária. E eu quero que todas essas operações sejam determinísticas, né? Então, cuidem isso quando forem utilizar um sistema operacional. E eu posso dizer para vocês hoje que o FreeRTOS, quando vocês utilizarem ARM, tem um ótimo escalonador, né? Desde que vocês limitem a prioridade a 32 possíveis valores, né? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Então a gente deu uma passada no panorama geral sobre escaladores para sistemas operacionais em tempo real. Vocês viram que ele é extremamente simples, né? E ele é simples porque a gente precisa que ele seja rápido. E o que esse sistema precisa para funcionar bem é que vocês, projetistas, escolham corretamente as prioridades. Escolhido corretamente as prioridades, excluir da lista de pronto e decidir quem é o mais prioritário num dado momento é extremamente rápido, né? E daí, como que vocês escolhem corretamente as prioridades? Vocês precisam fazer aquelas análises de pior caso, transformar tudo em tarefa periódica ou esporádica e usar o algoritmo de taxa monotônica. E com isso vocês vão ter o melhor desempenho possível no sistema de tempo real. É isso aí, pessoal. Até mais.